Já que a gente está falando aí, é a semana de um avatar, que é o Cristo, o Senhor Cristo, um avatar. É bom que a gente fale, que fique bem compreendido que essa visão de avatar é uma visão que normalmente se atribui ao hinduísmo, porque isso está contido nos Vedas, e os hindus, aqueles que seguem a religião hindu, né, acreditam nisso, na descida do Senhor. Então, isso às vezes é um assunto um pouco... Aqui nem todas as religiões acreditam, talvez nenhuma, a não ser o hinduísmo, eu nem sei dizer se todas acreditam nisso. Eu nunca vi nenhuma outra religião falando diretamente da encarnação do próprio Senhor, né? Eu só vi hinduísmo, posso estar enganado, se alguém souber pode falar, mas o hinduísmo, dentro do hinduísmo, é perfeitamente natural a descida do Senhor. Não é bem diferente. Uma coisa é o Criador, o próprio Criador, o Senhor Supremo, não é? O Brahman absoluto, a única realidade, assumir uma forma humana e estar entre os humanos. Não é uma descida ou uma manifestação kármica. É diferente de seres humanos comuns como nós, ou até mesmo de gurus, como a gente vê, todos esses gurus que a gente conhece, Yogananda, Swami Shivananda, homens que alcançaram a visão suprema, a união, se fundiram a Deus, eles foram homens que vieram em várias encarnações e através de um processo kármico, de ação, de prática, alcançaram o objetivo da vida, que é o objetivo de todos nós. Não é isso? Isso é uma coisa. Se você tem a sorte, a graça de ter um guru verdadeiro, né, coisa raríssima, que talvez nem exista, ou se existe, não quer ensinar, porque não existe discípulo, não há mais discípulos hoje em dia competentes o suficiente para ter um guru. Isso são palavras de Sai Baba, né? Já contei aqui a história de um jovem que foi à Índia, escreveu um livro, um brasileiro. Eu li esse livro na época, há muitos anos. Ele conta que ele encontrou um guru e pediu para ser discípulo dele, e ele levantou e falou assim: você não é um discípulo competente. Virou as costas e foi embora. Todo mundo quer guru, mas, enfim, o guru verdadeiro, ele não quer qualquer discípulo, né? Tem que estar preparado. Então, mesmo um ser desse, iluminado, perfeito, que não erra, cujas palavras são as palavras do próprio Senhor, se ele realmente se iluminou, ele vai falar exatamente o que Deus falaria se estivesse ali naquele momento, naquelas circunstâncias, certo? Isso é um guru. Um guru não tem problemas. Os problemas podem existir, mas ele não se identifica com isso. Ele não se aborrece, ele não tem desejos, ele não precisa nem pede nada, o verdadeiro guru. Mas se você vê um guru pedindo dinheiro, ou tendo problemas, caindo em depressão, chorando, isso não é guru. Pode ser um bom instrutor, um bom professor, não é um guru, como qualquer um que pode ser. Mas enfim, isso é uma coisa. É possível que você alcance esse estado supremo, se torne um guru, ou nem se torne, não? Você não precisa ser guru para se iluminar. Se iluminou não significa que você vai ser um guru, isso é uma missão. Mas enfim, existe uma grande diferença entre seres humanos comuns como nós e a encarnação divina. Isso, dentro um hindu, ele aceita isso com maior tranquilidade, coisa que é muito estranha para nós ocidentais. Mas afinal, nós somos devotos de Sai Baba, nós acreditamos nele, e ele afirma que ele é um avatar, que ele é a descida do próprio Senhor. Ele afirma que ele foi Krishna. Não existe diferença nenhuma entre Krishna e ele. E ele foi Rama, também outro avatar, 5.000 anos antes de Krishna, depois Krishna, e agora Satya Sai Baba, 5.000 anos depois. Então existem... Isso é uma realidade difícil talvez de entender para nós mesmos. Sai Baba fala isso aqui nesse livro. Vou ler um trechinho só para vocês analisarem. Ninguém é obrigado a acreditar que esse nome, essa forma, é uma descida do Senhor.
não é só porque você tem dificuldade de acreditar que você não vai frequentar, ou não vai se devotar, ou levar uma vida divina, porque isso nem é o mais importante. Não é o mais importante que a gente acredite que esse ou aquele é uma descida de Deus, ou é apenas um guru. Isso não é importante. Nem é para brigar, muito menos, né? Porque às vezes a gente, sabe, se você ler esse livro aqui, você vai ver algumas coisas que algumas pessoas podem não gostar. Ah, mas quer dizer que é só ele? Quer dizer que o que eu gosto não é? Mas isso não faz diferença se é avatar ou não. Qual é a diferença que existe entre um guru iluminado, identificado com o Senhor, cujas palavras e atos só são feitos de acordo com a vontade de Deus, e o próprio Senhor? Não tem diferença nenhuma. Então, que diferença faz se é ou não um avatar? A questão não é essa. Não é? A questão é, o que nós estamos falando aqui, é que essa possibilidade de Deus encarnar num corpo e estar entre os homens é possível. Não é? É verdade, mesmo que a gente ache difícil, é verdade. Existe uma historinha muito conhecida do hinduísmo que fala sobre isso. Havia um rei que, aliás, essa é uma história verdadeira, tá? Isso não é simplesmente uma historinha criada, é verdadeira. Eu não me lembro exatamente o nome do rei, se o Vitor lembrar, fala, não sei se foi o Janaka, não me lembro, né? Que era um yogi. Mas ele tinha dificuldade de acreditar que Deus poderia vir numa forma humana. Como que Deus vai se rebaixar, não é, uma estrutura humana, se Ele é o Todo-Poderoso? Aí já vem uma contradição, né? Se é o Todo-Poderoso, então como é que Ele não pode fazer o que Ele quer? Se Deus quiser fazer o fogo queimar para baixo em vez de para cima, Ele faz. Ele não vai fazer isso porque Ele não vai contrariar as próprias leis que Ele criou. Não faz sentido isso. Mas se quiser, faz, porque tem poder para isso. Mas então, esse rei tinha dificuldade, e aí um ministro armou uma situação e eles foram fazer uma viagem no navio, no barco, e o filho do rei, que era um bebê, também foi. O ministro preparou um boneco igualzinho o filho do rei, igualzinho. Colocou ele enrolou no paninho, colocou, era muito parecido, usando as roupinhas do filho do rei. E num certo momento, no meio do mar, o ministro jogou a criança no mar, sem que o rei visse, e gritou: Senhor, seu filho caiu no mar. E aí o rei imediatamente se jogou e foi salvar o filho. E aí quando ele voltou, ficou muito aborrecido: você me enganou, isso aqui é um boneco, como que pode você fazer isso? Calma, eu queria mostrar para o senhor que o senhor tem tantos súditos, porque o senhor não pediu para que os seus súditos fossem resgatar seu filho? O senhor mesmo foi salvar o seu próprio filho, não é verdade? Então, da mesma forma, o Senhor, quando o Dharma está tão caído, que é o que acontece, por exemplo, nessa era, ou não é praticado, e os homens estão se engolfando e morrendo no mar de Sansara, sendo sugados, né? O próprio Senhor vem por misericórdia. E seria assim no mínimo uma contradição você admitir que Deus é todo poderoso, porque todo poderoso é tudo, e ao mesmo tempo dizer que Ele não pode vir no corpo humano. Ele vem se Ele quiser. Se quiser, Ele vem. E por que não viria? Por que não estaria no corpo humano para viver como humanos, dar o exemplo, e com tanta graça e poder ajudá-los? Por que não faria isso? Se Ele pode, não seria tão bom? Pense bem, eu não acredito, digamos que eu não acredite nisso, mas seria tão bom se Deus, o próprio Senhor, viesse e eu estivesse ao lado dele, ou pelo menos próximo, ou pelo menos na mesma era, né? Na mesma época. Seria tão bom, mas isso é verdade, né? E veja, há gradações. É claro que um avatar não é um guru, ele não se comporta como guru, ele não dá mantras, ele não forma discípulos. Não, você é meu discípulo, você eu não quero. Isso um avatar não faz. Quem quiser seguir, segue. Se devotar, vai ser bem aceito. Mas isso não é comportamento de avatar. O próprio Sai Baba já disse isso. Um avatar não dá mantra como um guru verdadeiro, dentro do ponto de vista védico, ele vai escolher o discípulo, ou vai rejeitar e vai dar mantra específico para aquele discípulo, né? Mas é um comportamento diferente. E um avatar é onipresente.
onipotente e onisciente. Um guru ou um homem iluminado, ele tem acesso a qualquer informação, mas é diferente de você ser o próprio Brahman, está em tudo o tempo todo. Uma vez perguntaram para Saibaba: você lê meu pensamento? Ele disse: eu não leio o seu pensamento, eu sou o seu pensamento. É bem diferente, né? Você ser tudo. Não é o caso de uma pessoa iluminada. A pessoa, você vê, há exemplos desses gurus que você faz um pedido ou uma pergunta, por Vishwamitra, por exemplo. Se vocês ouvirem a história de Rama, Vishwamitra, né? Ele, muitas vezes, quando Rama, que ainda era um jovem, fazia perguntas a ele fechava o olho e meditava durante meia hora, por exemplo. Existe essa descrição, para conseguir uma resposta. E era um ser iluminado. Por quê? Ele não era o próprio Senhor. Existem essas gradações, não é? Então vocês vejam, por que eu estou falando isso? É uma reflexão. Nós estamos aqui no Centro Sai, né? O Centro Sai, ele tem algumas características que são próprias do Centro Sai. Nós não fazemos aqui qualquer coisa do jeito que nós queremos, é de acordo com a vontade de Swami, porque tem um propósito. Não é que outras coisas sejam erradas, não é isso, mas é porque aqui nós temos um propósito e certas coisas bem definidas são faladas aqui, outras não são, não porque sejam erradas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, Sai Baba não fica falando a respeito de vida após a morte o tempo todo. Por quê? Porque tem um propósito a organização Sai. Não é que não existe, ele já falou isso. Ele fala, por exemplo, quando uma devota perdeu o marido e ela estava chorando muito. Então, Swami fez igual o médium. Ele disse assim: não precisa chorar. Seu marido era um devoto querido. Ele estava sempre feliz. Olha que Sai Baba dá muita importância a isso. Eu falava isso na semana passada. Ele estava sempre feliz. E olha, ele está aqui agora do meu lado. Professor, Sai Baba disse isso, está fazendo papel de médium, né? Então, tá claro que ele não é um médium, mas é como se fosse. Mas isso não é uma coisa que Sai Baba fica falando, fazendo. A coisa existe. É óbvio que existe um outro mundo, mas ele não dá ênfase a isso. Por quê? Porque a organização Sai tem um propósito. Não quer dizer que seja errado. Não é? Aqui nós temos várias restrições, nós não podemos pedir dinheiro, não quer dizer que seja errado. Mas nós estamos numa era em que isso é perigosíssimo. Não existe aqui hierarquia espiritual, não existe pontífice, tudo isso, né? Não existe. Eu sou o intermediário entre Sai Baba e os devotos. Isso não existe. Não pode. Inclusive Sai Baba já falou, aliás, não é Sai Baba não, qualquer mestre iluminado, o Swami Shivananda já falou isso, qualquer um vai dizer assim: ninguém pode dizer que está falando meu nome. Ninguém. Eu não vou incorporar ou passar a mensagem através de uma pessoa, jamais vou fazer isso. Não vai fazer. Minha relação é direta com o devoto ou com o discípulo. Isso tanto os gurus iluminados, verdadeiros, falam, quanto o próprio Sai Baba. Então essas coisas nós precisamos compreender. Não é que isso seja, ninguém está condenando nada, nós estamos apenas dizendo que existe aqui um procedimento, uma forma de agir, isso é um propósito. Então, na organização Sai, vejam, Sai Baba, ele fala sobre os Vedas, que normalmente é atribuído ao hinduísmo. Veja, Sai Baba não é um avatar hindu, e não é. Se você pensa isso, é equivocado. Sai Baba não é um avatar hindu, ele não é um mestre do hinduísmo, não. Ele é um mestre da verdade, dos Vedas. Vedas significa conhecimento divino. É esse conhecimento. A gente acaba atribuindo ao hinduísmo aquilo que está escrito nos Vedas porque é praticado lá e foi lá que foi recebido, mas o conhecimento é o mesmo. Veja que não existe nenhum preconceito, por exemplo, com Maomé. Por exemplo, Sai Baba afirma que Maomé era um homem iluminado fora da Índia. Ele fala isso no discurso. E que a escritura muçulmana, ela é Veda, não é uma escritura escrita por um homem, como pode existir eventualmente, ou que foi alterada. Não é.
não é? Então, veja, todas essas coisas existem, mas é importante que a gente, já que nós estamos aqui na Semana do Avatar, e a gente vai falar sobre isso, e Sai Baba é um Avatar, que a gente entenda que o ponto de vista de Sai Baba é o ponto de vista védico, é uma verdade. Isso é muito tranquilo para o hinduísmo. Para nós pode ser difícil, mas é uma verdade que Sai Baba repete e fala. Como eu disse, isso não é a coisa mais importante na vida espiritual. Você acreditar ou não se Deus está naquele... Isso não é o mais importante. Você tem que levar uma vida divina, não é? Entregar suas ações a Deus, agir com amor, controlar seus sentidos e seus desejos, não é isso? Ter desejo de levar uma vida espiritual e fazer todo o possível para praticar. Isso que é importante, é o mais importante. Mas não é só porque isso é mais importante que outras coisas não devam ser faladas ou a respeito das quais a gente não deve refletir, entendeu? Por isso que a gente fala, porque Sai Baba fala também. Vou ler aqui para encerrar na página 114 desse livro, que é Conversações com Satya Sai Baba, porque o Hislop, que é o autor desse livro, que eu já disse que ele gravou esses diálogos com Sai Baba, faz uma pergunta e Sai Baba diz assim: quando Deus, veja que Sai Baba, olha a coerência, óbvio, né? Mas a coerência, a sabedoria na resposta. Sai Baba, quando Deus vem em uma forma humana, já está dizendo que Deus vem em uma forma humana, não é? Quando Deus vem em uma forma humana, é muito difícil enxergá-lo como o próprio Senhor. É difícil, é natural que você nem acredite. Eu já conheci vários devotos que falaram, não é difícil. O próprio, fazendo uma pequena saída, o Divaldo Franco, não é, que é um espírita, ele esteve com o Sai Baba. E como foi a história dele? O Sai Baba apareceu para ele do nada, quando ele estava no hospital, se eu não me engano. E ele conta essa história. E depois, ele, através de um arranjo, que nada acontece por acaso, ele foi com o professor Hermógenes à Índia. E Sai Baba, na Índia, parou na frente dele e disse assim: nós já nos conhecemos, nós já nos encontramos, não é? Que sim. E Sai Baba chamou o grupo, como acontecia sempre, quem ia com o professor Hermógenes. A Heloísa foi a sortuda que também foi com o professor Hermógenes e foi recebida numa entrevista por Sai Baba. E Sai Baba perguntou a ele assim, logo a pergunta direta, né? Maldade isso. Você acredita que eu sou Deus? Primeiro que ele é espírita, que isso não é uma coisa normalmente aceita, não é aceita no espiritismo. Não é normal, isso mas é o que eu disse, isso não importa, não é o mais importante. Mas ele perguntou para o espírito, um representante: você acredita que eu sou Deus? Aí ele falou assim: ai meu Deus, que pergunta, ele contando, não sei. Olha, eu sou, me desculpe, mas a minha cultura, a minha filosofia não permite que eu acredite. Para mim é muito estranho isso. Muito bem, muito bem. E o que é que você quer? Eu não quero nada. E o coração? Eu sinto mais dores. Aí ele colocou a mão e a dor nunca mais apareceu. Ele tinha uma angina seríssima, né? Então, enfim, você vê que Sai Baba brinca com essas coisas, né? Isso é uma lila. Para que ele vai perguntar para um representante maior do espiritismo, depois do Chico Xavier, não é? Obviamente, que era um santo também, se ele acredita que ele é Deus, óbvio que ele, mas ele disse que não. Sai Baba às vezes testa a sua sinceridade. Ele não quer que você dê a resposta que você acha que ele gostaria de ouvir. Dê a resposta sincera. Você não é obrigado a acreditar que Deus encarna no corpo. Não é. Mas fique sabendo que é o que Sai Baba fala. E tente refletir sobre isso. Não fuja também do assunto. Tenta refletir um pouco. Já dei o exemplo da historinha de que o próprio rei foi salvar o filho, não é? E Deus, vendo tantos filhos em agonia no mundo que ele criou, por que ele não veria se ele é todo poderoso? Você não pode dizer que ele não pode. Dizer que é impossível, não pode. Se alguém diz não é possível porque o sistema fisiológico não cabe, não tem como ele reduzir a energia dele, se fosse assim nem Jesus nascia, gente.
Jesus estava num nível de evolução, enfim, não vou entrar em detalhe, mas Jesus estava no nível de evolução que, se você pensar dessa forma, ele não assumiria um corpo humano. Ele não era um homem comum. Como é que ele vai assumir um corpo humano? Não é? Então isso não é verdade. Você não pode limitar o poder do onipotente, senão não existe onipotência. A própria criação dele não pode intervir, certo? Mas enfim, e aqui para terminar, Sabá vai dizer assim: quando Deus vem numa forma humana, é muito difícil vê-lo como Senhor. Vê-se, olha o que ele fala, você vê aquele corpo, você vê o corpo, depois você olha para o seu próprio corpo, e não se pode evitar relacionar os dois. Você olha para aquele corpo ali, um corpo como o meu, é ou não é? E colocar aquele corpo no mesmo nível do próprio corpo. Você não evita isso, você acaba colocando. Mas preste atenção. Mas se o Senhor viesse com toda a sua majestade, na verdade ele vem. O que ele quer dizer é se ele manifestasse toda a sua glória o tempo todo para as pessoas quando está encarnado no corpo, se ele fizesse isso, as pessoas simplesmente teriam medo e não haveria qualquer oportunidade de conhecer e amar o Senhor. Lembra que na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna mostrou a forma dele, a forma universal dele, e Krishna pediu para não ver mais. Ele se assustou. Arjuna se assustou e disse: não, que isso, para, não, você não aguenta. Mas você acha que Deus vai vir vai se manifestar em toda a glória? Então você se ilude achando: ele está agindo como ser humano, ele está me perguntando as coisas, não é? Mas continue observando em vez de dizer que ele não sabe tudo. Então ele diz isso. As pessoas, já pensou você chegar perto do Senhor e falar assim: eu estou pensando, ele está lendo meu pensamento, eu não posso pensar isso, eu não quero nem ficar perto, eu vou embora, vou fugir, porque o tempo todo ele lê meu pensamento. Ele não pode se comportar dessa forma. Se você chegasse perto dele, você não precisa falar: não, já sei o que você falou. Se bem que ele fazia isso de brincadeira, às vezes fez com a Maria, esposa do Hermógenes. Não sei se você estava dessa vez, que ela falou uma coisa em português, aí a pessoa foi traduzir: não precisa não, já entendi. Eu acho que ele estava com pressa, né? Não precisa traduzir não, já entendi. Então ele sabe. Mas por que tem tradutor então, se ele sabe tudo? Porque ele precisa ter um comportamento, no mínimo, normal, para que você não se assuste tanto. Não é possível, Deus não vai fazer isso até por misericórdia, não é? Isso tudo é para que a gente reflita. Porque é fácil você dizer assim: isso não é possível, isso é um corpo, não é? É fácil você fazer isso, analisar profundamente, refletir, é o nosso trabalho espiritual. Nós precisamos refletir sobre as coisas, é importante, não é? Então ele diz aqui, por exemplo, as pessoas adoram a imagem de uma cobra no templo, esperando que a adoração fará com que haja o nascimento de uma criança. É um ritual velho. Mas se a cobra se convertesse em uma serpente viva naquele momento e começasse a serpentear no chão em direção a elas, todos fugiriam correndo, é ou não é? As pessoas estão adorando a cobra ali. Mas se virasse uma cobra mesmo e andasse, se for cobra de verdade, você sai correndo, você não fica ali. Então, a mesma coisa ele está dizendo aqui, não é? As pessoas não conseguem aguentar, ele está dizendo aqui, as pessoas não conseguem suportar o Senhor em sua forma suprema, não aguentam. É somente quando o Senhor vem num corpo humano que as pessoas são capazes de se aproximar dele sem medo e aprender a amá-lo e conhecê-lo, ainda que só um pouquinho. Depois ele continua aqui. Mas é essa a mensagem, ok? Consagrando, boa cerimônia a todos. Vamos louvar e glorificar o Senhor. Sempre falo que essas imagens de sono que a gente viu aqui, tão bonitas, né, que a gente veja sempre. Assistam no YouTube essas imagens de Swami, comparem, olhem para a imagem divina. Não é uma imagem qualquer, tá? Nem o corpo é um corpo qualquer. Não é feito dos cinco elementos. É tudo muito superior. Então, acostume-se e concentre-se na forma do Senhor. Isso é importante. Vamos sair.